Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é da nossa série de estudos sobre os livros da Bíblia. Nós estamos chegando ao final já. Hoje é a primeira epístola de João. Viemos estudando livro após livro e temos muitos estudos gravados desde a pandemia, né? Anterior a isso, não, que aí os estudos eram presenciais lá na igreja. Então, como eu disse, hoje o nosso estudo se dá na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Sabemos que tem João, Judas e Apocalipse de João. Então já estamos chegando no finalzinho do nosso estudo. Vamos então para a introdução da primeira epístola de João. Inicialmente, a gente pode dizer que essa primeira carta, ou epístola, né? Eu coloco epístola e aqui carta justamente para a gente lembrar a diferença de uma coisa e de outra. Não muda muita coisa, o que importa é o conteúdo do escrito, né? Mas a gente sabe que carta tem um destinatário específico, ou pessoa ou lugar, e epístola é quando ela já se estende a uma região maior e tal. Por isso, epístola de João, carta de João, tanto faz. Foi escrita a cristãos que João conhecia muito bem. Trata-se de um sermão, na verdade, uma mensagem que o autor envia a esse grupo de cristãos. Tá? Então, é uma pregação, um sermão de João, e ele envia, então, para esse grupo que ele conhecia muito bem. O assunto principal é o amor de Deus para conosco, o amor que devemos ter por ele e o amor que devemos ter uns com os outros. E aí a gente vai lá para a primeira epístola de João 4:16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, tá? Então, o assunto principal é a temática do amor de Deus para conosco, o amor que devemos ter por ele e devemos ter uns para com os outros, tá certo? Deus também é luz e nós devemos sempre viver na luz e assim estaremos unidos uns com os outros. A gente vai lá no capítulo 1, verso 7, 2, de 9 a 11. 1, verso 7, aí a gente volta aqui, ó, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aí no capítulo 2, de 9 a 11, está aqui, ó. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, Deus é luz, devemos sempre viver na luz, estaremos unidos uns com os outros dessa forma. Temos outros diversos textos aqui, ó, fala contra a falsa doutrina de que Jesus não tinha se tornado de fato humano, mas que tinha somente aparência de homem. Ou seja, existia uma falsa doutrina naquela época, naquele momento, quando João escreve esse sermão, essa mensagem, essa pregação, ficou transformada em epístola ou carta. A falsa doutrina é de que Jesus não tinha se tornado ser humano de verdade, que na verdade ele só tinha uma aparência de homem, mas que ele era divino. Nós sabemos que ele era 100% Deus, 100% homem, um grande mistério, difícil para que o intelecto humano muitas vezes compreenda isso, mas era uma doutrina, uma falsa doutrina, que João, o apóstolo João, vem então combater. Ele vem contra, né, essa falsa doutrina de que Jesus só era de aparência humana. Uma falsa doutrina. E aí nós vamos lá, ó, 2, 22 e 23. Aqui, ó. Veja você. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho.
Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E aí a gente vem lá 4, 1 a 3 e 5, 6 a 9. 4, de 1 a 3, ó, amados. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. E no 5, do 6 ao 9, ó. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Muito bem. E o autor, faltou um R aqui, fala que essa doutrina vem do espírito do inimigo, o espírito do erro. Então, essa falsa doutrina, que Jesus só tinha aparência humana, mas que não era, ele vem combater. Autoria e data. Em nenhuma das 3 cartas ou epístolas de João aparece o nome do autor. Por causa dos assuntos tratados, da maneira como o autor escreve, as 3 cartas começam a ser chamadas de cartas de João, ou epístolas de João. Tá? Então não tem lugar nenhum falando que foi ele que escreveu, mas pela característica, pela maneira de escrever, pelos assuntos, tudo levava a João. Com isso, se quer dizer que foram escritas pelo autor do Evangelho de João. Com isso, se quer dizer que foram escritas pelo autor do Evangelho de João. Não é possível dizer quando foi escrita a carta. Provavelmente na última década do primeiro século, mais ou menos no ano 95. Provavelmente foi escrita da cidade de Éfeso. Tá? Provavelmente foi escrita da cidade de Éfeso. Mensagem. Tem aí algumas mensagens importantes. Pelo menos umas 3 mensagens importantes que a gente vai destacar aqui. Primeira, vida cristã, vida de união. Primeira mensagem importante, vida cristã, vida de união. Aí nós temos a vida cristã é a vida de união com Deus e com Jesus Cristo. Nós temos isso no capítulo 1, verso 3, verso 6, 2, 5, 24 e 3, 24. E é também vida de união uns com os outros. No capítulo 1, verso 7. Essa união se manifesta no amor uns pelos outros, em obediência ao mandamento que Jesus deu aos seus seguidores. 2, 7, 3, de 11 a 18. Vamos dar uma andada lá na Bíblia? Olha só. Então, amor a Deus e a Cristo, 1, 3 e 1, 6. A gente vem aqui no capítulo 1, verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Verso de número 6. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Aí nós temos ainda aqui, ó, capítulo 2, verso 5 e o verso 24. Capítulo 2, verso 5. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. E o 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E 3, 24. A gente vem aqui no 3, ó, 24. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aí nós vimos aqui que também é uma vida de união não só com Deus e Cristo, mas uns com os outros. Aí capítulo 1, verso 7. Ó.
A gente volta lá para o capítulo 1 e vai no verso 7, vai ver isso. Ó. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aqui, por fim, nessa primeira mensagem que eu separei 3, né? 3. Essa união se manifesta no amor uns pelos outros em obediência ao mandamento que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus seguidores. 2, 7, 3, 11 e 18. Então, a gente vai aqui no 2, 2, 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. E 3 é o mesmo que ele havia ensinado aos seus discípulos, 3, 11, Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Tá? E aqui vem ao verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tá certo? Então, vida cristã, vida de união. Segunda mensagem do evangelho não, da carta ou epístola de João, o Espírito Santo derramado. O Espírito Santo derramado. Inclusive aqui, cometi um erro de escrita. Espírito Santo tem que ser em letra maiúscula, né? Por favor, né? Bora sim. Podemos viver a vida cristã, a vida de união com Deus e de uns com os outros, por causa do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós. Isso está lá no 2, 20 e 27. 2, 20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. E ao 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele, como ele os ensinou. Tem mais texto, né? 3:24 e 4:13. 3:24 e 4:13. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. E aí então 4:13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Bom, então, o Espírito Santo foi derramado, e é por causa do Espírito Santo que Deus derramou sobre nós, que nós conseguimos viver essa vida cristã de união com Deus e uns com os outros. É por causa do Espírito derramado sobre nós. E a terceira e última mensagem desse sermão, dessa pregação de João, da epístola, a carta que ele envia, a vida futura. E aí nós temos que o que nós, os cristãos, somos nessa vida é pouco comparado com a vida que nos espera no futuro. O que nós somos aqui é muito pouco comparado à vida que nos espera no futuro. Agora, de fato, já somos filhos de Deus, né? Mas quando Cristo aparecer, no dia final, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Coisa linda. 3:2. Coisa linda. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Que coisa linda. E assim nós concluímos rapidamente 15 minutos de estudo. Essa primeira carta ou epístola de João, muito pequena, que tem essas 3 mensagens principais, especialmente a temática do amor, perpassa toda a carta, epístola. Amor a Deus, amor a Cristo, amor uns aos outros, que só é possível porque o Espírito Santo foi derramado sobre nós no Pentecostes. Eu espero que tenha sido bênção, que você tenha aprendido algo nessa primeira carta epístola de João.
Semana que vem veremos a segunda carta, Epístola de João. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Abençoe esse Dia dos Pais, 9 de agosto de 2020. Abençoe cada pai, em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus continue nos abençoando.